Fala, rematante. Você que está buscando se enveredar para esse mercado de leilões, você que está buscando conhecimento, você que está querendo investir e está achando que o mercado está saturado, que a concorrência aumentou bastante, fique nesse vídeo, que é um vídeo que eu falarei sobre leilão de parte ideal. É uma oportunidade lucrativa. Eu entendo que é como se fosse o tesouro dos leilões ultimamente, que pode fazer sentido total se você pensar numa estratégia aí médio e longo prazo de investimento imobiliário. E aí pode ser através do leilão de parte ideal que você vai conseguir destravar seu patrimônio imobiliário aí com uma estratégia que faz total sentido para os investidores. Os grandes investidores, os grandes players estão também olhando e entrando com força nesse mercado, pensando em rentabilidade, em desembaraço desses ativos no médio e longo prazo. Certo? Então, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas é um vídeo em formato de aula, que eu entendi que seria um tema relevante, mas para concatenar as ideias e ajudar a simplificar o entendimento, eu achei mais legal fazer em formato de aula, certo? Acompanhe até o final e creio eu que no final desse vídeo você vai ter uma luz sobre investimento em leilão de parte ideal, certo? Vamos lá. Leilão de parte ideal, uma oportunidade muito lucrativa, uma oportunidade que nem todo investidor está olhando e é uma oportunidade que está aí no famoso hype. Pessoas estão começando a olhar para esse mercado e até então são leilões que estão saindo aí com lance único, lance mínimo, né? Porque não é todo mundo, o pessoal olha, tem medo de entrar. Mas é um leilão que você tem que ter, obviamente, conhecimento para entrar, mas é um leilão como outro qualquer. Então, vale muito a pena, certo? Bom, qual que é o conceito de parte ideal? O que é parte ideal? Parte ideal é uma fração de um bem. É algo idealizado, por isso que vem o nome parte ideal, fração ideal. Ou seja, você é dono de um percentual do imóvel ou de uma fração dele, um terço, um quarto, um quinto, dois sextos, por exemplo. Há uma confusão que se estabelece quando dividimos imóveis em parte ideal com percentual, porque isso pode dar muito problema. Por exemplo, um terço e 33,333333% não é a mesma coisa definitivamente, porque um terço é um número redondo, é um número que não vai dar nenhum tipo de problema no registro de imóveis, por exemplo. 33,3333% vezes 3, que são as 3 pessoas, vai ficar um percentual mínimo aí, ainda voando, que pode dar problema na hora de registrar. Então, o ideal é essa nomenclatura em fração mesmo. Né? Um terço, dois sextos, por exemplo. Quando se pensa em fração ideal de imóvel, você imagina a seguinte questão. Eu sou dono de um terço do imóvel, eu sou dono de 25% do imóvel, mas na prática, eu sou dono de o quê? De um quarto, de uma sala? E aí, pessoal, a resposta é: você não é dono nem do quarto nem da sala, você é dono de um terço do todo, por exemplo, do imóvel. Ou seja, você e mais duas pessoas, formando aí três, são proprietárias de uma coisa comum, que aí é o que nós denominamos juridicamente falando de condomínio, certo? Esse condomínio é o condomínio geral, tratado lá pelo Código Civil, e tem regras próprias que eu não vou entrar aqui, que são regras específicas para a administração desse condomínio. Mas o importante é que você precisa saber que você vai ser dono do imóvel com mais duas ou três pessoas, ou tantas quantas forem as frações ideais ali desse imóvel. E aí, geralmente, isso é comum quando tem, por exemplo, herança. Na herança, onde ali tem 4, 5 herdeiros, cada herdeiro vai ser dono de uma fração daquele imóvel. E aí, às vezes, um desses herdeiros está sofrendo uma execução e o juiz manda penhorar a fração ideal dele. E aí isso vai a leilão, que é o tema desse vídeo, certo? Pessoal, fração ideal é uma fração abstrata, como eu falei, só para sintetizar. A ausência de divisão física do imóvel, então você não sabe a que parte física representa aquela fração que você é dona.
É, arrematação de direito ideal, fração ideal, não confere ao arrematante o direito exclusivo sobre o imóvel, então você tem que entender que é uma estratégia a médio e longo prazo. Você tem que arrematar, mas você não vai entrar efetivamente no ativo. Você vai transferir para o seu nome, vai pegar a carta de arrematação, vai transferir para o seu nome, mas na prática você não vai conseguir usufruir da integralidade do imóvel. Você pode cobrar ali, pleitear locação, né? Mas utilizar o imóvel 100% não vai ter como. A arrematação acaba sendo o início aí da aquisição da propriedade, que pode mais para frente ser adquirida aí de forma plena também. Por que esse tema é relevante e está na ordem do dia? Quem arremata há muito tempo, ou quem acompanha, quem advoga nesse mercado, quem é leiloeiro, sabe que o mercado está muito aquecido. Com as redes sociais, os leilões acabaram tomando uma visibilidade muito grande. Isso é muito positivo, porque até então era um mercado inacessível, as pessoas tinham medo, e a internet proporcionou esse conhecimento, que as pessoas estão olhando agora para o mercado de leilões. Isso é positivo. Mas para fins de investimento de quem está comprando, acaba sendo mais difícil fazer um bom negócio como os tempos mais remotos, né? Em que você às vezes comprava um imóvel 50% do preço com um lance único. Hoje isso aí está muito difícil, principalmente nos grandes centros. Localização é um fator primordial aí na escolha desses ativos e às vezes a gente tem assistido imóveis saindo aí até pelo valor de mercado no leilão, que eu acho que as pessoas acabam. Leilão às vezes envolve muita emoção, né? Porque você está na disputa ali e aí você não quer perder, e eu acho que isso influencia bastante o cenário atual. E a pessoa, quando entra no leilão, é só mais um lance, só mais um lance. Quando você se dá conta, já deu 30, 40 lances ali, R$ 5.000 cada lance. E aí isso aí vai impactar no resultado final do leilão, financeiramente falando. Por essa disputa que está acontecendo no mercado, o leilão de parte ideal acaba sendo uma oportunidade. Por quê? Porque é um leilão que ninguém está olhando. E aí, por ninguém estar olhando para esse mercado, você acaba conseguindo arrematar por um valor, às vezes, lance único. Então, você vai arrematar a fração ideal ali por lance único, que isso é muito, muito bom. Os casos estão crescendo, mas tem riscos ocultos e o conhecimento é poder nesse mercado de leilão de parte ideal, certo? Então, o ideal é fazer, se você está assistindo esse vídeo, é buscar esse conhecimento mesmo, para você se enveredar para esse mercado. Opa, peraí. Fundamento legal. Fundamento legal nos leilões da Justiça Civil, está lá no artigo 843 do CPC, que ele disciplina como que é feita a penhora, como que é feita ali a preferência, a questão do bem indivisível. E às vezes, mesmo o bem sendo indivisível, muitos juízes mandam a leilão a parte ideal, a fração ideal do imóvel. E aí a fração ideal, ela deve preservar o direito de preferência, ou seja, o direito de preferência no juízo civil, tá? Existem outras peculiaridades em outros ramos, mas no civil ele está disciplinado ali no parágrafo 2º, se eu não me engano, do artigo 843, que é ao cônjuge, ao descendente, ao ascendente direto, que aí ele tem ali igualdade de condições com o lance vigente para a preferência, né? A preferência nada mais não é que ele vai ter a preferência pelo valor de avaliação ou valor mínimo. Ele vai ter a preferência pelo valor de arrematação. Digamos que duas pessoas ficaram brigando e aí o lance final é 100 mil. Só que está acima do valor mínimo, né? A pessoa que tem esse direito de preferência, ela vai arrematar pelo valor, o valor que está vigente no leilão, certo? Que as pessoas às vezes confundem. Eu tenho a preferência. Ela acha que a preferência é pelo mínimo, e não é. A preferência é sobre o valor do lance em condições normais, entendeu? É como se a parte que tem o direito de preferência falasse: por esse valor eu quero. E aí ela vai e entra no lugar da pessoa que ganhou no leilão, entendeu? E aí cada leilão tem suas regras próprias. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o direito de preferência deve ser exercido no dia do leilão antes do fechamento. Depois do fechamento já não cabe mais. No cível também, isso aí vai depender do edital, né? Mas via de regra é até o fechamento do leilão. Passou o leilão, tchau, obrigado. Beleza?
Alienação de fração ideal, né? A fração ideal pertencente ao devedor pode ser levada a leilão para satisfação da dívida executada. Aí tem que respeitar o direito de preferência, né? A questão do bem indivisível, pode ser que o juiz mande a leilão o imóvel inteiro para pagar a dívida. E no bem divisível, quando você arremata a fração ideal de um bem divisível, você vai poder pleitear mais para frente a extinção de condomínio e aí você pega a parte realmente fisicamente divisível ali. Acontece muito em casos em que, por exemplo, são 2 lotes e a prefeitura, a lei de zoneamento permite lotes, por exemplo, de até 150 metros. E aí tem 2 lotes lá unificados que dá ali o total de 300 metros. E aí a pessoa que está perdendo o imóvel, ela é dona de metade do imóvel. E essa metade, em questão física, ela comporta ali, pela lei de zoneamento, a abertura de matrícula. E aí daria para fazer, mas não é esse caso que eu estou falando, porque nesse cenário, né, de divisão exata e cômoda, divisão física também do imóvel, acaba sendo um leilão como outro qualquer e a concorrência vai ser da mesma forma dos leilões normais aí. Lance mínimo. Geralmente ele começa com valor de avaliação, primeira e segunda praça. Segunda praça ele cai para metade, geralmente, que é o Código de Processo Civil, ele traz lá no 891, parágrafo único, se eu não me engano, essa questão do preço vil. E aí preço vil é 50%. Né? Se a parte ideal foi avaliada em 100 mil, ela vai ser vendida a 50 mil reais no leilão como preço inicial, certo? Um ponto importante, nesse caso, como eu já frisei, acaba tendo baixa concorrência, porque os arrematantes, por não terem conhecimento, acaba deixando de lado essas oportunidades e acham que não vai levar a lugar nenhum. Outro ponto relevante, pessoal, você vai precisar ter um advogado de confiança para fazer o desembaraço desse ativo, porque é a única via adequada para fazer, né? Seria ali a extinção forçada de condomínio, no caso, seria via judicial. E aí só quem detém a capacidade postulatória, só quem pode pleitear em juízo é o advogado, certo? Mas você vai entender que o advogado ele não é um custo aqui, ele é um investimento, porque se o advogado, e aí eu aconselho que seja um advogado especialista em direito imobiliário e em leilão de imóveis, porque ele tem o domínio da técnica, ele atua especificamente nesse mercado, e isso vai te economizar tempo, dinheiro, assertividade na escolha dos procedimentos, que isso faz total sentido. Você pode, por exemplo, pleitear locação, esse valor de locação, você já consegue ali mitigar os seus custos, né, no desembaraço desse ativo. E o advogado vai te instruir da melhor forma para que você consiga ter um baita lucro na operação final. E o desconto relativo à segunda praça não elimina os riscos jurídicos. A diferença do preço existe justamente porque existem complicações ali no ativo, né? Às vezes tem pessoas lá morando que não fazem parte da execução, eu vou falar mais para frente, que isso faz total diferença na hora de analisar esse ativo, certo? Como identificar um leilão de parte ideal? Peraí. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um edital. Eu tirei aqui, eu apaguei as informações do executado, até por questões de segurança, questão de proteção de dados. Mas é um lote na cidade de Suzano, por exemplo. Ele tem lá 281 metros e está indo a fração ideal de 1/3 desse imóvel. É um leilão da Justiça do Trabalho, vai acontecer em fevereiro de 2026. Ou seja, você vai comprar essa parte ideal e aí você vai ficar sendo dono do todo com mais 2 pessoas. Que no caso aqui, se o imóvel tem 281 metros, ponto 60, você vai ficar sendo dono de um todo e aí você pode fazer a extinção de condomínio mais para frente, pedir locação. Como aqui é terreno, se for terra nua, não vai ter ocupação exclusiva lá, porque não tem nenhuma edificação. Mas digamos que tivesse uma casa aqui nesse leilão, você iria conseguir pleitear locação pelo uso exclusivo da coisa. Por ser um leilão como outro qualquer, atente-se sempre às regras do edital. Aqui o edital traz a outra penhora, verificou-se que restou silente a eventual isenção de créditos tributários,
e aí o arrematante adquire o bem livre de ônus tributários. Ele fala aqui que fica a cargo do arrematante os débitos de natureza próprio terreno. Pela leitura dessa descrição, não me parece que esse imóvel esteja inserido num condomínio. Se não está inserido num condomínio, ele não tem débitos de natureza próprio terreno, certo? Em alguns casos, existem associações com loteamento com controle de acesso. A jurisprudência não é pacífica no sentido de essas obrigações serem próprio terreno ou não. Então, é bom dar uma olhadinha, consultar sempre um advogado da sua confiança para entender se, no caso do tribunal que você está advogando, você está buscando aí arrematar, qual que é o entendimento, para que você compre de forma segura e não tenha nenhum tipo de surpresinha ali, né? Bom, pessoal, arrematou a parte ideal, pediu carta de arrematação, fez a leitura do edital, analisou todas as possibilidades e aí você foi contemplado. Registrou esse imóvel, você vai ter que desembaraçar ele. E aí, como que é o desembaraço desse imóvel? O desembaraço desse imóvel é através de extinção de condomínio. O que é extinção de condomínio? Como eu expliquei, condomínio geral é quando você é dono de um imóvel, quando uma pessoa é dono de um imóvel com mais alguma outra pessoa. Isso é um condomínio geral. Para você extinguir esse condomínio, tem duas formas. Ou ele pode ser de forma amigável, extrajudicial, ou de forma judicial, que é a mais comum. Judicial é quando tem lide, tem briga. O direito à extinção de condomínio é um direito potestativo, ou seja, você não depende da anuência da outra parte para você pleitear a extinção do condomínio em juízo, certo? E aí você pode pedir também a questão de um arbitramento de aluguel, etc e tal. Na ação de extinção de condomínio, o desfecho mais comum dela é a venda judicial desse ativo. Como que é a venda judicial desse ativo? A venda judicial é por meio de leilão. Isso mesmo. E aí você comprou no leilão, vai entrar com a extinção de condomínio para virar um leilão de novo. E aí no leilão você vai aplicar todas as regras ali afeitas ao leilão judicial. Você pode, por exemplo, como você já é dono de um terço do imóvel, você pode arrematar os outros 2/3 por metade do preço, que isso a lei te permite. Você tem, inclusive, a preferência para arrematar os outros 2/3, que a lei também te garante. Assim como os outros coproprietários também, né? O direito que o pau que dá em Chico dá em Francisco aqui. Mas se você fez essa arrematação é porque você é um investidor. Sendo um investidor, você está em uma posição mais favorável em detrimento dos demais coproprietários ali, né? Então você vai precisar de um advogado para entrar com essa ação de extinção de condomínio. E aí eu sempre sugiro um advogado de confiança e um advogado que seja especialista em direito imobiliário e em leilão de imóveis, certo? Questões que você deve se atentar antes de arrematar esse ativo. A posse do imóvel. Quem está na posse desse imóvel? A pessoa que está na posse, ela está na matrícula do imóvel? A pessoa que está na posse não tem nenhuma relação com as partes? A pessoa que está na posse, está na matrícula do imóvel, ela está na posse exclusiva do imóvel? Então são questões que você deve levantar antes de arrematar. Porque nesse meio tempo você pode arrematar, a pessoa que está lá, se ela atingir determinadas condições, ela pode ter direito a uso capião, certo? A uso capião, existem várias modalidades de uso capião. A maior, a que tem um tempo maior, é a uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária é posse mansa, pacífica, ininterrupta, por 15 anos. Não precisa nem de justo título. Então, é bom você fazer um estudo. Se for, por exemplo, um condomínio, ligue na portaria, vá até o imóvel, tenta conversar com o zelador, por exemplo, busque imobiliárias. Quem está buscando arrematar nesse cenário deve fazer o due diligence desse imóvel muito atentamente. Porque se a pessoa está lá, ela é um coproprietário e ela está na posse exclusiva. Se o ocupante, por exemplo, é estranho ao que está na matrícula, se é um herdeiro ou um familiar que está ali, e o possuidor é de boa fé, ela tem os requisitos para uso capião. Então você tem que ter muito cuidado e essa diligência antes do leilão é fundamental para você não cair em cilada, certo? Aí a regra de ouro, a arrematação de parte ideal. Só um minutinho.
A arrematação de parte ideal, ela é muito importante, né? E você não tem entrada imediata no imóvel, mas você pode pleitear locação enfim. E aí você tem que estar preparado também para um litígio futuro, né? Mas que isso não vai ser o problema, porque o advogado que vai estar te assessorando, ele detém o conhecimento necessário para você não tomar prejuízo, certo? Outro ponto, direito real de habitação. Às vezes a pessoa que está morando no imóvel, ela é uma cônjuge, herdeiro, viúvo da pessoa que estava sofrendo o processo. E isso gera ali uma situação que se chama direito real de habitação. Esse direito real de habitação ele vai se extinguir só com a morte. E ele é só para o cônjuge, certo? Em algumas decisões, teve uma decisão recente agora do STJ que se equiparou lá o herdeiro também com o direito real de habitação. O STJ acabou estendendo esse direito real de habitação para herdeiros. Mas a lei fala que é direito do cônjuge, certo? Cônjuge, convivente, para todos os fins legais, a união estável ela é equiparada ao casamento. E aí não há distinção entre cônjuge ou convivente, certo? Nesse caso aqui, prevalece contra os herdeiros, filhos, outros sucessores não podem forçar a saída do cônjuge sobrevivente enquanto ele viver e estiver lá. Prevalece contra coproprietários. Outros coproprietários não podem exigir a ocupação nem compensação pelo uso exclusivo do imóvel. Ou seja, você não consegue ter ali nenhum tipo de locação pelo uso exclusivo. E ele prevalece, inclusive contra os arrematantes. Então, é importante você ter cautela antes de arrematar. Se o imóvel está ocupado por cônjuge sobrevivente com direito real de habitação, sua arrematação pode representar um investimento financeiramente viável até o falecimento do ocupante. Isso é uma situação que se assemelha muito ao usufruto vitalício que consta das matrículas do imóvel, certo? E aí pode ser um probleminha aí para você. Na verdade, isso não é um problema, é uma diligência que você tem que ter antes de entrar. Você tem todas essas possibilidades antes de entrar no imóvel. Antes de entrar no leilão, desculpa. É importante você fazer essa análise prévia, né? Analisar a matrícula, edital, visitar o imóvel, investigar ações para ver se tem algum tipo de processo ali sendo envolvendo o imóvel, se não tem um uso capião já em andamento, verificar no registro de imóveis se porventura não tenha um processo extrajudicial de uso capião também, e fazer uma análise sucessória ali, certo? De quem ocupou, se a pessoa que está na matrícula ainda está viva, se tem algum inventário. Isso são informações super importantes para você considerar na hora de arrematar, certo? E para concluir, com um vídeo mais longo, né? Mais um vídeo em formato de aula. Existem oportunidades reais nesse mercado, oportunidades ótimas, maravilhosas, mas você deve sempre ter aí conhecimento e se inteirar do assunto para que não façam um negócio que você acha que é um bom negócio, mas na verdade você tomou prejuízo. Existem, portanto, descontos significativos em segunda praça, possibilidade de negociar com os coproprietários, que é muito importante, potencial valorização do ativo após a extinção de condomínio e estratégia de formação de patrimônio imobiliário. São os quatro principais pontos aí positivos, né? E aí os riscos concretos são posse consolidadas em favor de terceiro, direito real de habitação, que você deve olhar, custo jurídico de extinção do condomínio também, que você deve colocar na ponta do lápis, e disputas familiares prolongadas, imobilização de capital por alguns anos. Então é uma estratégia, como eu falei, médio e longo prazo, certo? Então você deve sempre avaliar essas questões antes de investir nesse tipo de ativo, mas assim, o queridinho aí dos investidores que estão buscando diversificar seus investimentos e estão saturados aí com os leilões de integralidade, porque a concorrência de fato está muito alta, certo? Pessoal, um vídeo mais longo, mas um vídeo muito denso, um vídeo com informações fundamentais para você que está buscando investir em leilão de parte ideal, certo? Acompanhe esse canal, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like aqui, comente nesse vídeo, que aí o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai
propagar esse conteúdo aí para mais investidores e mais arrematantes, e obviamente isso me ajuda também a fazer mais vídeos como esse, certo? Muito obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e acompanhe meus vídeos aqui com informações relevantes sobre leilões. É isso. Hasta la vista.